E como que vocês começaram lá no início? Eram vocês três somente? Vocês tiveram um aporte financeiro no começo? Começaram do absoluto zero? Como é que foi? Cara, legal. A gente começou do absoluto zero. É? Então, o Rodrigo e o Fernando saíram dessa outra startup e ao longo do tempo a gente já vinha se falando e a gente entendeu que aquele era o momento, né? Tá. Mas a gente começou, a gente ainda não tinha investidor, a gente ainda estava começando, a gente tinha 2 ou 3 desenvolvedores, acho que eram 2 que eram estagiários, 1 ou 2 estagiários, a gente tinha alguns amigos do Fernando que na época trabalhavam part-time, ajudavam a gente part-time. Então, esse começo da jornada foi bem dura, assim, porque a gente precisava desenvolver. Exato. Para começar o negócio, a gente precisava de um certo capital para fazer o setup, para ter as licenças da Visa e por aí vai. Então, a gente precisava de um certo capital, mas o que a gente fez? Enquanto a gente não conseguia levantar um primeiro anjo, a gente foi falando com o cliente, foi falando com o cliente, foi entendendo o negócio, foi evoluindo. Mas esse primeiro começo não foi fácil, assim. Tanto é que a gente não tinha capital, a gente trabalhava da biblioteca do INSPER, que o Rodrigo fez graduação lá e eu tinha feito um curso lá. pós lá. Tá. E aí a gente trabalhava de dentro da biblioteca, cara, porque a gente economizava todo o dinheiro que a gente podia para que quando a gente conseguisse remunerar alguém e tal. Tá, legal. Até que a gente conseguiu levantar essa primeira rodada, que foi bem Isso pequena. foi em que ano? Foi março, abril de 2019. 19 já tinha o quê? Um ano de empresa? Não, o CNPJ abriu em dezembro de 18, mas ainda a gente não tinha construído nada. A gente tinha já a landing page, falando que a mas conta muita conversa com o cliente. Muita conversa com o cliente, mas ainda não tinha um produto na rua. Tá. A partir dessa primeira rodada que a gente fez de anjo, aí a gente começou a desenvolver produto e tudo mais. Certo. E a gente lançou o nosso MVP, que é a primeira versão do produto, em agosto de 19. Agosto de 19. E então era super embrionário ainda. E a primeira conta que a gente abriu foi justamente para uma pessoa que estava lá no INSPER, numa sala que trabalhava com a gente. Empreendendo também. Empreendendo também. E falou assim, cara, vou abrir. E abriu a primeira conta. Foi a Amanda. Então ela abriu a primeira conta com a gente. Assim, sensacional, então foi super legal. Pô. Que da hora, que história bacana. Pra você ver como os ambientes também abrem portas, né? E tal. Abrem. E a gente conheceu muita gente boa nesse ambiente. Legal. Então, o Igor, por exemplo, é uma pessoa que a gente conheceu que também estava andando por lá, também tinha algum relacionamento lá. Tem o pessoal da Lemon, por exemplo, que é uma outra startup super legal que também estava por lá. Tem o pessoal da Cumbuca, que também era do INSPER. Então, acho que o INSPER, inclusive, tem uma rede de empreendedores e empreendedoras muito legal. Legal. E eles estão muito inseridos nesse ambiente. Então, isso foi super legal, um super alavancador para trocar ideia e conhecer mais gente. Sensacional.